Eu já quero aproveitar esta aula e passar algumas outras informações importantes para vocês que estão iniciando no segmento de consertos de placas eletrônicas. Pessoal, não fiquem ligados em modelos e marcas. Tem pessoas que falam, eu conserto a placa da LG, mas não conserto a placa da Samsung. Eu conserto a placa da Samsung, mas não conserto as placas da Midea. Vocês têm que tirarem isto da cabeça. Vocês têm que fazer da forma que eu estou ensinando aqui. Vocês têm que aprender circuitos eletrônicos, certo? Circuitos eletrônicos. Por exemplo, toda placa eletrônica tem uma fonte chaveada. A maioria com tecnologia flyback, igual está essa daqui. Toda placa eletrônica vai ter o circuito de proteção de entrada, fusível, tá? PTC, vai ter o filtro de linha, vai ter a ponte retificadora. Algumas placas têm duas pontes retificadoras, uma para retificar a tensão para baixa tensão e outra para tensão de DC-link. Então vocês têm que se ligar em circuitos eletrônicos. Todas as placas você vai ter o circuito do microcontrolador, você vai ter circuitos drives, você vai ter memória, tá certo? Em algumas placas, como é no caso aqui dessas placas de ar-condicionado inverso, você vai ter o circuito de comunicação. Então o que vocês têm que se ligarem é estudar circuitos eletrônicos. Não ficar encucado com modelos e marcas. Vocês têm que se ligar no estudo sobre circuitos eletrônicos. Por exemplo, qual a função aqui desse filtro de linha? Qual a função aqui desse IGBT? Qual a função aqui desse diodo? Qual a função aqui da ponte retificadora? O circuito de potência aqui, Vocês têm que estudar isso, pessoal. Circuitos eletrônicos, né? Os circuitos de proteção, por exemplo. Tá certo? Então, é isso que vocês têm que se ligarem. Porque todas as placas, se você pegar placas aí, seja qual for, seja a placa de ar-condicionado inverte, de geladeira, de lavadoras, seja placas industriais, vocês vão ter esses circuitos aqui nas placas. Vocês vão ter fonte chaveada, vocês vão ter circuito DC-link, vocês vão ter o circuito de retificação, a parte de potência, vocês vão ter microcontrolador, vocês vão ter regulador de tensão, vocês vão ter circuitos integrados drives. Então todas as placas vocês vão ter isso. Aqui é uma placa de um ar-condicionado inverter da LG. Mas se eu pegar uma placa aqui, por exemplo, de um ar-condicionado da Samsung, aqui, está aqui os mesmos circuitos, pessoal. Entrada de proteção, filtro de linha, aqui teria a fonte, aqui a fonte baixa, né? Aqui o circuito DC-link, circuito drives. Então vocês vão ter os mesmos circuitos, microcontrolador. Então, estuda, eu vou ver como que um microcontrolador funciona. Aí você vai entender como que um microcontrolador funciona. Se você pegar essa placa ou essa daqui, você já sabe como funciona aqui o microcontrolador. Você vai saber como funciona aqui, a fonte chaveada, né? Aqui, topologia flyback, a fonte chaveada. Você vai saber como funciona. E o filtro de linha, você vai saber como funciona. Tá? Circuito pré-carga, como é o caso aqui das placas de ar-condicionado. Então você já vai entender como funciona cada circuito que compõe a placa. Às vezes o filtro de linha está nessa posição, vai ter placa que ele vai estar nessa posição ou nessa. O que muda é a localização dos circuitos nas placas. Agora os circuitos vão estar lá, tá certo? Vou pegar aqui, essa placa aqui, que é uma placa de uma lave seca, tá? Uma placa de uma lave seca, tem os mesmos circuitos, tá? Aqui, fonte chaveada, né? A parte DC-link, ponte retificadora, certo? Circuitos drives para acionar aqui, os relés, microcontrolador. Então, o que vocês têm que estudar é a função de cada circuito eletrônico. O que cada circuito eletrônico faz? Aqui, o circuito de potência. Aqui nós temos circuito de potência aqui, tá? Vou pegar uma outra aqui, uma outra placa. Lave seca também, essa é da Samsung, tem o mesmo circuito, ponte retificadora, fonte chaveada, circuitos drives, tá? Microcontrolador,
tá certo? Então vocês terão aqui os mesmos circuitos. Então é isso aqui, pessoal, tá? Já vamos estar encerrando esta aula e na próxima aula eu vou estar dando uma repassada no funcionamento do circuito de potência e também nós já vamos estar ensinando você a aplicar a técnica de conserto neste circuito, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.